Olá, mundo, que tal? Eu prometi em algum lugar que eu ia fazer um vídeo especificamente sobre o emburrecimento programado. Então aqui está, né? Vamos falar sobre o livro do John Taylor Gatto, que ele fala sobre sobre a escolarização obrigatória e sobre em que ponto que a gente tá, que alunos que a escola tá formando com toda essa indústria que se gerou em torno do livro didático, dos apetrechos, dos laboratórios, enfim, de tudo que a escola cada vez mais necessita para cada vez menos entrega. Mas enfim, o livro eles são alguns discursos do Gato e ele vai falando sobre a escola psicopata que ela se propõe a ensinar uma coisa, mas a mensagem que ela tá passando é outra. Só que o que ela tem feito, ela tem entregado. Então, assim, o que ela não tá cumprindo são as expectativas das pessoas, mas o que esse currículo, essa escolarização obrigatória, ele cita sempre de exemplo os distritos escolares americanos e que a gente sempre tem um olhar de que lá fora é melhor, que tudo é perfeito e tal, mas ele apresenta exatamente essa falta de aptidão, de capacidade que os alunos apresentam no final do currículo. E ele fala, a questão da alfabetização, por exemplo, ele cita que é preciso 100 horas para uma pessoa ficar alfabetizada de fato e tal, havendo essa demanda por parte dela. Só que como a gente enfia a goela abaixo na escola no tempo que tem que ser, aí leva muito mais tempo e as coisas ficam muito mais difíceis, né? Tentar enfiar um parafuso maior num buraco menor. Ele fala depois do surgimento dessa escola americana, da questão social, assim, que precisava disciplinar as criaturinhas e que elas não podiam se rebelar ao sistema, então essa escolarização serviu a um propósito. Ele pode ser considerado um livro meio de militância, assim, porque de certa forma ele defende muito a educação domiciliar, ele ataca muitas vezes as licenciaturas, enfim, essa indústria de formação que só ensina quem tem todos as especializações para isso, assim, a gente não pode mais ouvir pessoas que não tenham formação. Então, a indústria do especialista, a indústria que estudou mais tempo sobre aquilo ali, mas não necessariamente tenha o maior feeling, tenha a maior vocação, o maior dom, enfim, não sei como vocês imaginam chamar. Mas como sempre eu trago um contexto, assim, uma contextualização, eu vejo muito, e agora vem a parte mais crítica, quando da escola, quando as famílias cobram da escola a perfeição dos seus pequenos gênios, assim. Eu acho que quanto mais a gente lê sobre educação, mais a gente vai entender como pais como que as coisas funcionam. Quando se critica muito que a escola não tá à altura ou que os professores não estão à altura. Bom, então faz assim, ó, pega o teu pequeno Cervantes e leva para casa e tenta ensinar para ele fração, tenta ensinar para ele substantivo concreto, substantivo abstrato, tenta ensinar para ele o que é um objeto direto, onde é que vai esse maldito na frase. As ligações de química ali, tenta ensinar para ele as cadeias do carbono, leva para casa e tenta passar uma tarde com o teu pequeno gênio, teu pequeno Einstein e me diz depois se tudo que tu tentou ensinar de noite ele estava replicando com excelência. Então, assim, a escola é muito cobrada. Tem a instituição escola, que o Gato aborda bastante nesse livro, que é esse ser superior que controla tudo
e que cobra resultados e que faz uma carreira frenética por resultados, e não digo instituição, a direção da escola, tem a estrutura acima da escola, então que ela comanda todas as escolas e que ela tenta equalizar todas as pessoas e toda a sociedade como se todo mundo fosse aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo, e com essa desculpa de igualdade de educação, ela acaba cortando asas de muitos passarinhos, porque quer ensinar eles a mexer no barro, esperando que um porco bote ovo e fazendo com que uma galinha dê leite, sabe? Então, assim, é um sistema que tá precisando de um olhar com carinho, e aí essa instituição cobra de cima, fica nessa expectativa, e aí por baixo vem as pessoas que são a família, os cuidadores, enfim, as pessoas responsáveis pelas crianças, que de certa forma querem se livrar, largar os filhos naquele depósito durante aquele tempo, porque elas se abstêm desse processo de educação. Não tem problema, tá tranquilo, mas elas vão cobrando como se todos os filhos fossem gênios e como se a genialidade fosse uma coisa, assim, que a gente encontra em cada esquina. Então, assim, esses pequenos gênios dão trabalho, esses pequenos gênios são complexos, eles conversam, eles não prestam atenção, eles são dispersos. Nesse meio tempo, tá o professor, nesse meio dessa briga entre o pai e a instituição escola, tá o professor desesperado, porque precisa entregar resultado para as duas pontas, e resultados diferentes, né? Então, assim, a instituição cobra que eles saiam prontos para servir, e as famílias espera que eles saiam prontos para dominar o mundo, descobrir a cura do câncer e afins. Então, assim, a gente tenta focar sempre no outro, na grama do vizinho, mas essa autoavaliação do sistema educacional americano a gente pode trazer para o nosso, e a gente pode repensar as rotinas que a gente está cobrando da escola. Beleza? Então, é um livro super válido, eu acho que não é para quem... Não, educadores, é muito bacana essa leitura, mas eu acredito que pais é muito importante também, para a gente ter essa meia-culpa em casa e a gente perceber o nosso trabalho em casa. Fala muito também sobre a questão do dever de casa, das coisas que vão para casa, que a escola ela não confia no autoaprendizado. Enfim, o gato fala também sobre a questão do tédio e sobre a questão de deixar as crianças resolverem problemas com independência em casa. Então, assim, ó, às vezes eu dou risada e eu digo que a Alice tem a educação da creche, né, da educação lá de bebê, assim, que tem sempre uma atividade guiada por uma instrutora, por alguém, e precisa estar sempre em atividade, ela não consegue se entediar. E eu tento levar ela ao tédio muitas vezes, fazer com que crie mais nesse tédio, nesse ócio, nesse não fazer nada, sem televisão, sem celular, sem coisa nenhuma, entendeu? Tipo, te vira, sabe? Seja a tua própria diversão e tente resolver os teus próprios problemas. E quando eu li daí depois aqui no gato, eu fiquei pensando, pô, não tô fazendo muita coisa certa, que legal, que bacana. Porque ele também fala dessa abordagem de estarmos sempre esperando que venha o resolvedor de problemas, ou o orientador, ou a pessoa mais apta a falar alguma coisa que deve ser feito. Então, assim, as horas semanais que a criança passa na escola, depois as horas semanais que a criança passa na TV, ou atividades extras, tem sempre alguém dizendo o que ela vai fazer, o que precisa ser feito. E ele defende muito essa autonomia desse ímpeto de resolver por conta própria as coisas e de solucionar problemas por si só,
problemas de cunho diário, de rotinas, de coisas que precisam ser feitas, sabe? Então é isso, eu posso falar uns 3 dias aqui sobre esse livro. Eu acho que é uma super leitura para todo mundo que tem interesse nessa área de educação. Enchi o cartão da câmera. É só para encerrar mesmo que eu voltei. E depois que eu gravo, que eu falo. Tem uns quantos vídeos que estão guardados que não vão ver a luz do dia. Depois que eu termino, eu fico pensando: não sei, não tem relevância nenhuma. Já falei, já desabafei, agora vou deletar esse negócio. Sei lá, acabou.